Ei, meu povo, chegamos à nossa última aula da pré-jornada. Sejam bem-vindos. Está começando a aula, mas antes, clica aqui, deixa o seu joinha, vamos completar essa caminhada juntos. Deus abençoe você. Oi, gente, eu sou o Padre Julinho e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais e as consequências da falta de diálogo. E lá no fim, eu vou dar para vocês dicas para melhorar o diálogo do casal. Então fica aqui comigo, que lá no fim eu vou te dar algumas dicas muito práticas para que você possa melhorar muito o diálogo dentro do seu matrimônio. Claro que esse vídeo também serve para aqueles que são noivos e namorados. Um primeiro sinal da falta de diálogo no matrimônio é que sempre há alguém que se sente o dono da verdade. Se você está num relacionamento assim, e para agora, não começa a pensar do tipo, será que ele é assim? Será que ela é assim? Se você começou a ver esse vídeo e já pensou isso, você está errado. Será que não é você que é assim? Esse é o pensamento. Olha para você. Você que está vendo esse vídeo, você tem que fazer uma análise sobre você, não sobre o outro. É porque você é quem vai crescer. Você é quem vai mudar. Então, um primeiro sinal da falta de diálogo no relacionamento é sempre tem alguém que é o dono da verdade. E aí, tendo isso, não há diálogo. Porque, vai lá no vídeo para você ver, diálogo é conhecer através da palavra. Diálogo não é empurrar a goela abaixo uma verdade. Então, se tem no relacionamento, sempre há alguém dono da verdade, isso é um sinal de que você já não tem diálogo. Padre, mas nós conversamos todo dia. E quem disse que conversa é diálogo? Você conversa até com o moço da feira, quando você vai comprar uma dúzia de alguma coisa. Você lhe bate um papo com aquele senhor. Entendeu? Segundo sinal da falta de diálogo é alguém sempre sente que fala sozinho. Já ouviu alguém falando isso? Tem sempre alguém que fala assim, nossa, eu falo e parece que eu tô falando sozinha. Parece que eu tô falando sozinho. Se isso acontece, isso é sinal de falta de diálogo. Sabe por quê? Porque diálogo é conhecer através da palavra. Quando vocês estão conversando, mas estão fechados em si, aquilo que eu falo não te alcança, aquilo que você fala não me alcança. E por esse motivo, tem sempre alguém que acha que está falando sozinho. O sentimento é, meu Deus, eu falei e parece que não adiantou nada. Isso é falta de diálogo. Por mais que vocês fiquem conversando 1 hora, 2, 3 horas. Se no fim do assunto você levantou pensando assim, não adiantou de nada, eu falei sozinho. Isto é falta de diálogo. Outro sinal da falta de diálogo. A pessoa nunca aceita uma crítica, a verdade. Quando a outra pessoa sinaliza, ela vem com aquelas autodefesas do tipo, mas você também é assim? Quem é você para falar assim comigo? Você também faz? Lembra daquela vez que você fez tal coisa? Trazendo o passado para esfregar na cara. Isto é falta de diálogo. Quando você senta para dialogar, você não tem que concordar com tudo, mas você precisa ouvir tudo e compreender tudo. Às vezes aquela pessoa está dizendo, vou dar um exemplo aqui para a gente entender. A pessoa chegou para você sentar para conversar contigo e aí disse assim, olha, eu acredito que a forma que você tratou a sua mãe não foi boa. Você poderia ter falado com a sua mãe com mais respeito. Isso, um está falando para o outro. Se a pessoa é madura o suficiente, ela vai dizer, é verdade, eu fiquei nervoso, eu fiquei nervosa. Se a pessoa é imatura, vai dizer assim, por que você está falando isso para mim? Olha como você trata a sua mãe. E o que importa? O que importa dizer isso nessa hora? Não é porque a pessoa fez ou errou ontem
que ela não pode te assinalar hoje um erro. Uma pessoa madura, aberta ao diálogo, ela vai dizer: é verdade, eu me equivoquei, eu falei mal com a minha mãe. Obrigado. Você tem até a chance de se reconciliar com a sua mãe. Mas uma pessoa imatura que não sabe dialogar, ela vai pegar o passado da outra e vai dizer: ah, mas por que você está dizendo isso para mim? Você também fala assim, você também age dessa forma, você também. E aí, não cresce. Então, um sinal da falta de diálogo é a pessoa não aceita crítica. Outro sinal da falta de diálogo. Você está tomando nota? Seria bom, hein? Você anotar, depois você voltar nesse conteúdo. Outro sinal da falta de diálogo é: vocês não conseguem conversar. Quando vocês sentam, 30 segundos depois já tem alguém nervoso, já tem alguém dizendo: mas você, porque você, quem você pensa que é? Falta de diálogo. Isso é sinal da falta de diálogo. O que eu quero demover, tirar vocês, é da falsa ideia de que quem conversa está dialogando. E não é verdade. Já disse e repito, você fala até com o moço da feira. E isso não é diálogo. Quero tirar vocês da falsa ideia de achar que quem fala muito está dialogando. Às vezes você passa o dia inteiro brigando e não houve diálogo. Outro sinal da falta de diálogo, ó, esse aqui é bem específico. Vocês não têm metas em comum, planos. Vocês são casados, dividem o mesmo teto, dormem na mesma cama, mas os seus planos são seus e os planos deles são dele. Isso é falta de diálogo. Claro, você como pessoa, você tem vontades, planos que não são os mesmos que os dele. Mas vocês precisam ter metas em comum. Se vocês não têm metas em comum, isso é sinal de que vocês estão afastados. Não há intimidade. Se não há intimidade, vou dizer algo para você sem nunca ter sentado para bater um papo contigo. A sua vida íntima com seu esposo está uma porcaria. Vocês estão afastados. Vocês não conseguem mais conversar. Ó, onde eu vou chegar? Vocês não se olham mais nos olhos. Vocês não se tocam mais. Vocês não pegam mais um na mão do outro. Abraço? Ixi, você já nem lembra qual foi o último. Nossa, padre, parece que o senhor está lendo os meus pensamentos. Não estou lendo. Eu estou constatando com você. E isto é sinal de falta de diálogo. Se vocês não têm metas juntos, é porque vocês já estão afastados. Um outro sinal da falta de diálogo, eu já falei aqui, vocês não se tocam mais. Vocês não se olham mais. Não há mais intimidade. Lembra quando vocês namoravam? Lembra quando vocês eram noivos, que vocês sonhavam em ter uma vida juntos, ó, metas. Vocês se olhavam, vocês se conheciam no olhar. Vocês falavam uma frase inteira, só com o olhar o outro já entendia. Hoje, quando vocês se olham, parece que vocês estão se xingando, se ofendendo. É um olhar de descaso, de asco, de ojeriza. Isso é sinal da falta de diálogo. E muitos casais não percebem. Outro sinal da falta de diálogo: vocês já não conseguem mais expressar sentimentos. Sejam eles bons ou sejam sentimentos não tão bons. De cansaço, de irritabilidade, de mágoa. E aí quando você bota para fora, o que você faz? Explode. Por qual motivo? Que você foi juntando, ó. Você foi juntando e aquilo foi crescendo. Quando você não aguenta mais, você explode e passa por cima. E aí o que acontece? Mais briga, mais afastamento. Então, se vocês não conseguem mais expressar sentimentos, sejam eles bons, você não consegue mais olhar, dizer que ama, dar um beijo, dar um bom dia. Não é aquele bom dia seco, mecânico, mas é dizer: olha, eu amo você. Isso é sinal de falta de diálogo. Outro sinal da falta de diálogo:
vocês já estão empurrando com a barriga. Ah, não adianta falar, vai vivendo. Ah, não adianta, não vai vivendo. Não, isso não tem solução, a gente só vai vivendo. E aí, ó, um dia após o outro, e vão empurrando com a barriga. Outro sinal da falta de diálogo. Vocês não abrem mais concessões. Vocês não conseguem mais abrir mão de algo que vocês querem pelo outro. Lembra no tempo do namoro, do noivado? Vocês abriam mão. Ah, vou dar um exemplo aqui banal. Ah, vamos ver um filme? Vamos. O que você quer ver? Eu quero ver Rambo. Ah, eu queria ver um filme de romance. Ok, vamos ver o seu. Hoje não, vai ser esse ponto final. É a minha vontade, é do jeito que eu quero. Eu dei exemplo do filme para ser algo pequeno, mas às vezes nós não abrimos concessões nem em coisas grandes e graves. E isso é sinal da falta de diálogo. E aí, queridos, isso vai gerando no outro e em você egoísmo. Quanto menos diálogo, maior o egoísmo. Quanto maior o diálogo, menor o egoísmo. E como nós não dialogamos, quando a gente senta para conversar, é sobre assunto prático, é conta, é mercado, é plano de saúde, matrícula dos filhos, isso não é diálogo, isso é conversa. Claro que vocês podem ter bons diálogos sobre isso, mas na maioria das vezes é só assim, pagou a conta? Paguei. Tem que comprar tal coisa? Ok. Ó, fulano tá dando problema na escola, tudo bem. Isso não é diálogo. Isso vai, ó, afastando vocês. E aí, depois destes sinais aqui, da falta de diálogo, eu vou colocar para vocês algumas consequências disso aqui que eu falei. Você vai ver que parece que, padre, você está dentro da minha casa? Padre, você está filmando a gente sem a gente saber? Não, não preciso disso. Isso aqui é matemático. 1 mais 1 vai dar 2. E ó, primeira consequência da falta de diálogo. Há um desgaste tremendo na relação de vocês. É como se vocês acordassem cansados. É como se vocês não aguentassem mais. Quantos casais eu atendo que dizem assim para mim, eu não aguento mais. Eu não separo porque eu não tenho para onde ir, eu não separo porque tem as crianças, eu não separo porque a casa é minha e ele, se quiser, que vai embora. Eu não aguento mais. Quantas vezes você já disse essa frase? Eu não aguento mais. Quantas vezes? Isso é sinal de desgaste. As coisas pequenas que acontecem parece que são enormes. Algo que você poderia tirar de letra. Aquilo já está de uma forma. Fulana esqueceu a toalha, botou a coisa no lugar errado. Bum! Já explodiu. Isso é consequência de uma falta de diálogo. Outra consequência, você para de se importar com o outro. Como era no início do matrimônio? Oi, amor, já almoçou? Você chegou bem no trabalho? Como é que você está? Já está voltando? Quer alguma coisa? Precisa de algo? Ó, você se importa. Hoje você diz assim, problema, se ele comer, comeu. Se não comer, problema é dele. Não é mais criança. Falta de cuidado. Ah, problema dela. Se ela quiser que ela dê o jeito. Se ela quiser que ela se arrume do jeito dela, porque eu também não estou mais aqui para isso não. Ó, você deixou de se importar com o outro. Quando eu deixo de me importar com o outro, o que acontece? Há ali exatamente uma falta de cuidado. Quando eu não me sinto cuidado, cuidada, eu não me sinto amado. Quando eu não me sinto amado, eu não me sinto desejado. Eu não me sinto desejada. E mesmo que a pessoa te procure para uma intimidade, você não vai se sentir desejada. Você vai se sentir usada. Quantas mulheres dizem assim, padre, ele só me procura na hora do sexo. Qual é o sentimento que você tem, minha filha? De uso, de objeto. Isso é consequência de uma falta de diálogo. E aí o sexo não é bom, você não tem vontade de ter intimidade com ele, e isso piora ainda mais a relação, porque agora você começa a negar. Uma dor de cabeça, um cansaço, dorme primeiro. E aí
Aquilo que já não estava bom, agora é ladeira abaixo. Isso é consequência da falta de diálogo, que a gente não percebe. Porque a gente fala toda hora, a gente fala todo dia e a gente acha que a gente está dialogando. Outra consequência da falta de diálogo é você começa a agir por conta própria. Vocês já não tomam decisões em conjunto. Agora é o que você quer, do jeito que você quer. Se ela quiser, se ele quiser, que ele faça do jeito dele, porque eu vou fazer dessa forma. Consequência da falta de diálogo. Outra consequência da falta de diálogo, sabe o que é? Um profundo individualismo. É você primeiro, é do seu jeito, porque você quer ser feliz, porque você não está se sentindo feliz, realizada, realizado. E aí você começa a pensar em você. Quando eu começo a pensar em mim, eu começo a ser egoísta. Nossa, padre, mas e o amor próprio? Esquece isso. Amor próprio hoje é egoísmo chamado de outro nome bonitinho. Quando alguém fala, porque eu tenho amor próprio, ela está dizendo, porque eu sou egoísta. Porque eu estou pensando em mim. Matrimônio é pensar no outro. Você casou não para ser feliz. Você casou para fazer feliz. Padre, mas eu quero ser feliz. Quando eu vejo quem eu amo feliz, essa é a minha felicidade. Não é assim quando você olha para o seu filho, para a sua filha? Quando você vê que ela está alimentada, alimentado, dormindo bem, você não se sente feliz? Talvez você não teve tempo nem de comer ainda. Isso é amor. Que muitas vezes agora você age em relação ao seu filho, à sua filha, mas não age mais em relação ao seu esposo, à sua esposa. Então a falta de diálogo gera em nós, gera uma consequência, um individualismo. Neste individualismo eu começo a pensar em mim. Pensando em mim eu começo a ser egoísta. Onde nós vamos chegar? Última consequência da falta de diálogo. O término, o fim, o fracasso, a derrota. Acabou. Não dá mais. Eu não suporto mais. Eu quero ser eu quero ser feliz. E eu não estou feliz nesse casamento. Por isso eu vou embora. Acabou. A última consequência da falta do diálogo é o término da relação. E às vezes a gente só percebe quando já está bem próximo desse término. Então, queridos, sinais e consequências. Como é que a gente lida com isso? Padre, mas eu estou vendo esse seu vídeo aqui, eu estou vendo que o senhor está falando do diálogo, mas eu não sei o que é o diálogo. Mas eu vou terminar esse vídeo dando dicas para você. Se você quer melhorar o diálogo, vai lá, pega papel, pega caneta, que eu vou dar algumas dicas aqui, são algumas, hein? Vai anotando para que você comece a exercitá-las. Aos poucos, mas comece, apenas comece. Primeira dica que eu quero dar para você para melhorar o diálogo no seu matrimônio. Sabe qual é? Não comece com a cabeça quente. Se você tá com a cabeça quente, toma uma água, respira, toma um banho, come uma comida gostosa, depois você senta para dialogar. Se for com a cabeça quente, escuta o que o padre vai dizer. Já começou errado. E aquilo que começa errado não vai terminar certo, pode ter certeza. Segunda dica que eu quero dar para você, para que você melhore a qualidade do diálogo no seu relacionamento. Para de ser cabeça dura e para de usar o passado como arma. Tem gente que usa o passado como arma. Ah, você largou a toalha em cima da cama. Mas você semana passada e na semana passada e na outra também largou. O que isso importa agora? Você largou a toalha em cima da cama molhada? Largou. Então, ponto final. Escuta, engole o choro e vai tirar a toalha. Falar que a pessoa largou na semana passada não vai mudar essa realidade de agora. Eu estou falando da toalha
coisa simples e ridícula. Mas quantas vezes a gente usa o passado para ferir? Lembra quando você falou isso? Lembra quando você fez isso? Escuta aqui, minha filha. Escuta aqui, meu filho. Se você for usar o passado num diálogo, é trazer, olhar para ele, se reconciliar com o passado, pedir perdão ou perdoar, aprender com ele e devolvê-lo para o passado. Ponto final. Usar do passado como arma não vai ajudar no diálogo no seu matrimônio. Terceira dica, procure escutar para conhecer. Não senta assim, ó, vem cá, quero te convencer. Senta aqui, vamos bater um papo. A minha ideia é muito melhor que a sua. Isso não é diálogo. Diálogo é conhecimento. Para ter um bom diálogo, tem que existir uma boa escuta, atenta. Então, quando a pessoa começar a falar, escute. Não fica cortando a pessoa. Não fica, mas, para. Deixa a pessoa falar. Padre, mas eu não concordo. E quem está te perguntando se você tem que concordar? Agora está na hora de ouvir. Entender. Depois, com calma e educação, você pode dizer, olha, não é dessa forma. Eu vejo a situação deste jeito. E aí você vai colocar. Quarta dica, seja claro, seja clara. Para de ficar rodeando. Para de ficar falando sem falar. E principalmente para as mulheres. Escuta o que o padre vai dizer. Minha filha, quando você quiser falar branco, fale branco. Quando você quiser falar preto, amarelo ou azul, fale. Não fica subentendendo. O seu esposo não vai entender. E aí você vai sair daquele diálogo com mais raiva, porque ele não entendeu o que você queria falar. Então, seja clara. Seja claro. Não fica rodeando o assunto, não. Quinta dica. Lembre-se que vocês são uma equipe. Vocês não são adversários. Ou os dois ganham, ou os dois perdem. Num diálogo nunca vai existir um vencedor e um perdedor. Nunca. Se você entra num diálogo para vencer, sozinho, sozinha, você não está dialogando. Diálogo, ou os dois vencem, ou os dois perdem. E quando eu digo os dois vencem, não significa que as ideias precisam ser iguais, mas vocês entenderam um ao outro e chegaram num denominador comum. Ou os dois ganham, ou os dois perdem. Sexta dica, não fique mandando indiretazinha ao longo do dia. Isso é uma desgraça. Ou você senta para dialogar, ou você não senta. Se você passar o dia inteiro mandando indiretazinha no grupo da família, mandando indiretazinha no privado, falando frasezinhas do tipo que a pessoa vai entender que tem algum problema, você vai acabar com o dia da pessoa. E aí você acha que depois de você acabar com o dia da pessoa, a pessoa ainda vai estar disposta a sentar para dialogar com você? Jura que você pensa isso? Que bom que você não pensa mais isso, né? Porque de fato não vai estar. Sétima dica. Falem sobre tudo. Tem gente que acha que diálogo é só assim. Vamos falar sobre a solução da fome na Terra. Besteira. Não que esse assunto seja besteira. Mas é besteira você achar que diálogo é só sobre temas importantes. Diálogo é sobre qualquer coisa. É olhar, é falar de um videozinho que você viu na internet com a sua esposa. Isso vai gerar identidade. Isso vai gerar proximidade de vocês. Fala do videozinho que você riu, que provavelmente a sua esposa não vai ver graça nenhuma, porque as mulheres não conseguem, elas venceram a quinta série. Nós, homens, não vencemos. A gente continua eternamente numa quinta série. Mas é importante para o seu esposo ver aquele vídeo ridículo. É importante para ele rir daquele vídeo. Veja com ele. Entendeu? É falar sobre tudo. Quando a gente fala sobre tudo, a gente
quando chegar aqueles assuntos que são mais densos, mais complicados, nós também vamos ter liberdade para falar sobre aquilo. 8ª dica: use palavras dóceis, educadas. Vocês podem falar sobre assuntos que vocês não concordam. Você não precisa ser um cavalo batizado, meu filho. Você não precisa ser uma mula empacada, minha filha. Use palavras dóceis, delicadas, educadas. Vocês podem falar de qualquer assunto, mas lembre-se, use palavras acertadas. 9ª dica, que é o complemento da 8ª. Evitem grosserias. Às vezes vocês se tratam como não se trata nem um inimigo. A pessoa mal fala, você bum, explode. A pessoa mal fala, você já dá um coice, uma patada. Você acha de verdade que a vida vai ser boa dessa forma? Você acha de verdade que desse jeito você está construindo intimidade? Você acha de verdade que desse jeito você está construindo uma história feliz do lado da pessoa? 10ª dica: reconheça seus erros e se desculpe. Errou? Ok. Desculpa, eu errei. Às vezes a pessoa vem com mais. Tudo bem, eu errei mais. Não interessa o seu mais, engole o seu mais. Não interessa. Eu errei, mas você também não interessa. Quem está te perguntando isso? Para de ser orgulhosa. Para de ser orgulhoso. Pelo amor de Deus. Reconhecer o erro, se desculpe. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui rapidinho. Meu filho, minha filha, nem sempre a pessoa vai pedir desculpas do jeito que você quer que ela peça. E você precisa ser inteligente para entender isso. Vou dar um exemplo. Seu marido errou com você. Aí você tá assim, ele vai ter que me pedir desculpas. Ele vai ter que me pedir desculpas. Ele vai ter que me pedir desculpas. Aí ele chega em casa com um buquê de flores e um bombom. O que ele tá fazendo? Te pedindo desculpas. Só que não, você está esperando que ele fale, amor, eu errei, me perdoa. Às vezes ele não sabe fazer isso. E você está brigando ainda porque ele não falou isso. Ou a sua mulher errou com você, eu dei exemplo do homem, mas a sua mulher errou com você. Você chega em casa, ela comprou um perfume que você gosta, ela passou na padaria e comprou um sonho que você gosta, ou sei lá, fez uma comida gostosa. E aí você, mas ela não me pediu desculpa, enquanto ela me pedir desculpa, eu vou ficar com essa cara amarrada. Meu caro, é um menino, não cresceu ainda. Então nem sempre a pessoa vai te pedir desculpas da forma que você acha que ela deve. Mas esteja atenta, esteja atento, para que você perceba que ele, que ela te pediu desculpas. 11ª dica: intenção de resolver problema e não de descobrir culpados. Às vezes você entra num diálogo para botar o dedo na cara e falar: você errou, miserável, pecador, merece o inferno. É um juiz, é uma juíza. A pessoa inteligente, madura, ela não vai sentar num diálogo para descobrir o culpado. Ela vai sentar para um diálogo para descobrir a solução. Como nós, olha isso aqui. Como nós vamos resolver isso, amor? Como nós vamos conseguir vencer essa dificuldade juntos? Entendeu? 12ª dica: exercite a franqueza. Você não tem que ter segredo com seu esposo. Você não tem que ter segredo com a sua esposa. Você não tem que ter segredo. Seja franco. Seja franca com ele. Quando você concordar, amor, olha, eu acho que vai dar certo. Quando você não concordar, amor, eu acho que não vai dar certo. Mas seja franco. Não minta, não. 13ª dica. Essa aqui de forma especial, eu vou falar para os inseguros. Mas serve para mulher e para homem. Parem de tentar adivinhar. Pergunte.
Ai, chegou tarde porque ele deve coisa nenhuma. Amor, por que você chegou tarde? Entendeu? Para de tentar adivinhar. Porque quando você tenta adivinhar, você não esclarece o assunto. Quando você não esclarece o assunto, você abre margem para interpretações. Quando você abre margem para interpretações, daqui a pouco vocês estão brigando. 14ª dica, e vamos terminar, falta só mais uma. Tenham tempo para vocês. Vocês não têm que dialogar só assim, amor, senta aqui, tem que pagar a conta. Ô fulana, olha só, teu filho tá dando problema na escola. Não. Tenham tempo para vocês. Gastem tempo juntos. Porque aí o diálogo ele vai acontecer naturalmente. Vocês não têm que marcar hora e dia. Ó, neste dia, nesta hora, nós vamos dialogar. Tudo errado. Tenham tempo juntos. Porque aí o diálogo acontece naturalmente. E 15ª dica, termino aqui. Tempo hábil e assuntos leves. Falem sobre assuntos leves. Vamos dialogar, mas dialogar sobre coisas bobas, sobre coisas simples. Não são só sobre problemas, conversas duras, graves. Não. Falem sobre tudo. Falem sobre o jogo de futebol. Falem sobre a comida que vocês comeram. Fala sobre o filme. Fala sobre o trabalho. Conta uma piada. Sejam amigos. Isso vai aumentar. Você tomou nota dessas dicas? Se você tomou nota dessas dicas, faz o seguinte, vê aquelas que você precisa começar hoje. E aí você vai dizendo, ó, hoje eu vou fazer essa. Quando conseguir, dê o passo para mais uma. Eu vou fazer essa. E aí você vai perceber, escuta o padre, vocês vão crescer em intimidade, ó. Crescendo em intimidade, vocês vão crescer em admiração. Crescendo em admiração, vocês vão crescer no desejo. Até a vida sexual de vocês, casados, claro, no matrimônio. Quem está vendo esse vídeo é noivo e namorado, essa parte aqui ainda não é para vocês, não. Mas se vocês já são casados no matrimônio, até a vida sexual de vocês vai melhorar. Pode ter certeza do que o padre está falando. Claro que tudo isso tendo Deus como base. Porque o matrimônio aqui, ó, se apoia nesse tripé. Deus, diálogo e sexo. Se você gostou desse conteúdo, faz o seguinte, ó, se inscreva aqui no meu canal e deixa o seu like. Assim, mais pessoas vão receber esse conteúdo e mais famílias poderão crescer no diálogo. Deus abençoe você. Chegamos ao fim da nossa pré-jornada e foi um tempo maravilhoso que passamos juntos. Eu tenho certeza de que muitos casais foram impactados pelas aulas da minha formação A Alegria do Amor no Matrimônio. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu na Jornada da Felicidade no Casamento? Se você ainda não fez a sua inscrição, você está de bobeira. Será um evento incrível. Olha, essa é a melhor jornada que eu preparei até hoje. Então, já garanta a sua vaga. O link está na descrição do vídeo. A gente se vê na Jornada da Felicidade no Casamento. Deus abençoe você.